na casa da Marta Figner, lembrando que o pessoal de Ubaporanga, eu estou vindo de lá, o Orestes, o Tony, e mandaram, o Tarcísio, o Tony, mandaram um abraço para vocês daqui. Como já foi dito, meu nome é Cleiton, somos de Teófilo Otoni, estamos lá no Conselho Regional Espírita, na Aliança Municipal Espírita, trabalhando pelo movimento. Nesta noite a gente iria falar, nesses instantes que nos foram dados, sobre a família espírita, o papel da família espírita na transição planetária. Tem sido um tema muito batido nesses últimos dias, esta transição planetária. Entendendo a necessidade de nós todos, a companheira Sueli Caldas Schubert resumiu as duas obras de Manuel Filomeno de Miranda, O Amanhecer da Nova Era e Transição Planetária, e compôs um livro, né? Nos trouxe uma obra que se chama Nas Fronteiras da Nova Era. E ela vem dizendo sobre o que vai acontecer, os enfrentamentos. O Espírito Orion nos trouxe a sua mensagem revelação, ela analisando na obra o conteúdo dessa transição, e nós lembramos então que essa fala de transição vem desde os maias. No último calendário maia, 5.125 anos, dizia que exatamente nesse período iríamos ter uma divisória, umas perturbações, uma transição muito interessante. Depois o profeta Enoque, antes do Cristo, também asseverou ter visto o Senhor do mundo descendo ao planeta com milhares de espíritos para fazer essa divisão, para separar o joio do trigo e ajudar o habitante terreno a dividir quem era joio, quem era trigo. Depois, o sermão profético nos fala dessas perturbações todas, desse tempo que iríamos passar. Depois, no livro Há 2000 anos, quando Jesus envolvia com os desencarnados, destroçados pelos leões na arena de Roma, um deles, Lívia, esposa do senador Públio Lentulus, Jesus também lhes diz: o sangue e a lágrima não serão em vão. Eu estarei muito em breve, quando for feita a divisão. E depois, Emmanuel, no capítulo 140 do livro Caminho, Verdade e Vida, em 1948, também nos traz um tema escrito assim: para os montes. E ele diz: aqueles que estão na Judéia, fujam para os montes. Ou seja, a Judéia é tido como o lugar de espiritualização, o lugar de comunhão com esse Cristo, o lugar onde as pessoas buscavam elevar-se às alturas. E Emmanuel diz exatamente isso, falando para nós aqui. Vocês que estão estudando Espiritismo, vocês que estão às voltas com a espiritualização, com a reforma moral, com a reforma do próprio caráter, aproveitem esses instantes de perturbação e se elevem, para que não sejam pegos pela insensatez daqueles que, fragilizados, pululam em torno das suas caminhadas. Ou seja, estamos nesses embates, vamos elevar o nosso nível de consciência, as nossas considerações, para que a gente possa, sim, chegar num lugar melhor. Então, todos os avisos foram dados para nós. Todos os alertas foram dados para nós que iríamos atravessar este burburinho.
Demos uma pausa e vamos pensar. A Organização Mundial de Saúde tem dito para nós que aumentou a bipolaridade, a ansiedade, o SPA, síndrome do pensamento acelerado, que agora é a doença do século, a depressão, o suicídio e por aí vai. Ora, então o que está acontecendo com o planeta? Há como que o imperativo doloroso do mundo maior para nós? Claro que não. Claro que não. Vou fazer uma pausa. Agora falamos da família. O que é a família? Se não um laboratório de reajustes. O que é a família, se não a oportunidade de nós nos acertarmos, e por vezes com muita dificuldade, com aqueles que não nos foram simpáticos? E é assim que acontece. Nós vimos na encarnação de Segismundo, como é que foi uma dificuldade ele ter que voltar com aquele pai que ele traiu, para ficar com a atual mãe. E por aí vai. Quantos de nós estão entre nós? Estou falando de nós aqui. Eu mexo com família há 30 anos. Eu mexo com gente há muito tempo. E a história é igual para o negro, para o branco, para o rico, para o pobre. Exatamente por falta, vou voltar a isso depois, por falta de autoconhecimento. Estamos numa família, estamos intolerantes, estamos impacientes, estamos disputando quinquilharias, estamos disputando nada, bobagem. Mas nos foi dado exatamente há 161 anos a oportunidade de nós melhorarmos a nossa condição. Já ouvi isso algumas vezes, mas Cleiton, por que o Espiritismo não veio há 1000 anos? Por que não veio há 500 anos? Tinha ajudado muito mais a humanidade. Não tinha, não. Pois agora, com 161 anos, nós estamos criando movimentos espíritas paralelos. Nós não conseguimos seguir o roteiro kardeciano, nós não conseguimos primar pela lisura do conteúdo espiritista. Estamos nós, a maioria de nós, que viemos de outras doutrinas, trazemos esses atavismos para dentro da casa espírita e fazemos uma bagunça. Temos ações e atitudes que não são espiritistas. E, no entanto, isso há 161 anos só. Imagine isso há 500 anos atrás, aonde tinha ainda menos experiência no conteúdo espiritual, ainda aonde éramos menores, ainda aonde tínhamos a capacidade de degladiar tanto, de brigar tanto, de mentir tanto, de trair tanto, de sermos levianos como fomos e ainda somos em alguns aspectos, porque julgamos verdades que não temos certeza que o são. Mormente quando se trata de parentes, estamos falando de família, nós achamos que conhecemos as pessoas e não conhecemos nem a nós. É claro que conhecer a si mesmo é doloroso e difícil, porque você vai ter que diminuir o seu olhar ingênuo, infantil, leviano para os outros e olhar para si. E permitindo-se, então, devagar e sempre caminhando, olhar e refazendo a sua jornada. Em 6 de janeiro de 1868, Kardec nos apresenta o livro A Gênese, muito pouco lido no movimento espírita. Isso é uma pesquisa que a gente fez agora há 5 anos e conseguimos perceber que os dirigentes espíritas, não falo nem do movimento, eu falo de dirigentes, liam Livro dos Espíritos e Evangelho, Céu e Inferno, Livro dos Médiuns e Gênesis. Agora, um trabalho exaustivo de recuperação desse tempo perdido, já melhorou bastante esse índice. Mas em janeiro
de 1868, 6 de janeiro, Kardec nos apresenta o livro A Gênese, e no capítulo 18, no item 1, ele traz um título escrito Sinais dos Tempos, e nos dá um alerta do que ia acontecer. E nos chama a atenção para que tivéssemos agora, sob aquele conteúdo ali, o olho de ver, o ouvido de ouvir, a disciplina, para que pudéssemos alcandorar a paz e permitir que vivifiquem em paz aqueles que pululam, que surgem em torno da nossa jornada. E a família vem para poder fazer essa transição. Recebemos espíritos amigos, recebemos inimigos. No mundo maior, somos treinados, estudamos, somos assessorados, companheiros queridos retornam conosco ao lar, ao laboratório doméstico, e nós ainda recalcitramos contra os agrilhões. Por que será? O que nos falta? O Livro dos Espíritos nos asseveram que nos falta vontade, e numa nota ainda completa, uma vontade muito pequena. Na questão 625, na nota da questão 625, Kardec, os Espíritos nos dizem que o nosso modelo guia é Jesus, e eu perguntaria a nós todos, quem é Jesus? Quem é de nós que conhece Jesus? Se disser que conhece, está mentindo, porque as atitudes e os pensamentos desmentem a nossa fala. E é o nosso orientador e guia. Nós temos esse modelo para seguir e não seguimos. Mas não seguimos por quê? Não é um modelo guia para os espíritas, quiçá seja-o para as outras também. Nós não estamos falando de ninguém, senão de nós. E o que nos falta para seguir esse Jesus? Por que sobra imprudência entre evangelizadores, entre oradores espíritas, entre os médiuns do mesmo ambiente de trabalho, entre outros tantos do movimento espírita? Está escrito na questão 886 o quê? Benevolência, indulgência e perdão. Isso é muito para nós? Pois bem, eu estou dizendo essas coisas para que cada um de nós, quando sair daqui, tenha a prudência de chegar em casa e ler a questão 919 do Livro dos Espíritos, onde Kardec pergunta a estes, qual é a forma mais eficaz para que a gente possa se melhorar nesta vida? E os Espíritos respondem, o sábio da antiguidade falou, disse, conhece-te a ti mesmo. Aí ele insiste, mas isso é muito difícil, isso a gente sabe, mas não tinha alguma coisa a mais? E os Espíritos, então, recebem uma nota de Santo Agostinho, onde ele diz que repassava o dia e ia acertando assim. Ora, é um bom treinamento para a gente. Aí vou voltar aonde eu estava. Falamos de transição planetária e falamos de família. Falamos de imprudência e falamos de individualidade. E eu perguntaria então a nós, como nós saímos hoje de casa? Como nós chegamos ontem à noite em casa? Como é que nós vamos voltar para casa hoje? Qual o nosso trato com a nossa parceira, com o nosso parceiro, com os nossos filhos, ou quem quer que forme o nosso laboratório doméstico? Um avô, um pai, um sogro, um tio, um primo, sobrinho, quem quer que esteja morejando conosco. Como nós temos relacionado com essas pessoas que estão no mesmo ambiente, no mesmo laboratório, como peça, como um elemento químico, a solidificar a esperança de milhares? Qual o respeito que nós estamos tendo por nós mesmos, dignificando a existência ou não no comportamento diurno?
A quem devemos favores, senão a nós mesmos? Qual o santuário mais importante para nós, senão a nossa intimidade? No entanto, a maioria esmagadora não se conhece. Falei aqui que os espíritos falam que a gente não tem vontade. E não temos vontade mesmo. Nós vamos vivendo na infelicidade de uma forma tranquila, porque está bom assim. Se mexer pode ficar pior. Porém, o planeta não guarda relação com muitos de nós, com nenhum de nós. O planeta vai evoluir, vai regenerar, querendo a gente ou não. Quando o espírito Orion traz a sua mensagem revelação, ele deixa muito claro que Jesus o convidou para poder vir aqui e dizer essas coisas no ambiente que ele foi, falando com relação a gente. E ele nos diz que da mesma forma que outrora vieram capelinos, ele não cita capelinos, ele cita espíritos vieram para nos ajudar na formação da própria genética corpórea e no trato moral e do caráter, outros virão agora. O planeta Terra vai regenerar se nós regenerarmos. Observem que por isso a doutrina espírita tem como base filosofia e ciência. E com o ápice ligando o mundo maior à religiosidade. Não é religião, religiosidade, que é muito diferente de religião. A religiosidade é essa sabedoria no trato com o mundo maior. E que nós, se olhássemos para nós, mas isso é cansativo, a maioria não quer, deixa rolar, eu vou lá no centro, tomo um passe, escuto uma palestrinha do oradorzinho, e está tudo bem, e vou embora, já cumpri com a minha obrigação, já fiz o que precisava para amenizar a minha consciência, porém, o planeta está evoluindo, e para ajudar a evolução do planeta, nós precisamos evoluir também, porque quando nós viemos, os perispíritos eram grosseiros assim, porque grosseiro era o planeta e éramos nós. Grosseira era a psicosfera. Agora vamos mudar. E alguns não vão voltar. Será que Deus está castigando? Claro que não. Deus não castiga nunca. Nós estamos caminhando ao arrepio da sua lei. E haveremos de responder por isso. Claro, a questão 614 da terceira parte do Livro dos Espíritos, que fala sobre as leis morais, fala muito bem. A lei de Deus, a lei divina e natural. Quando o homem dela se afasta, ele se torna infeliz. Então, olhe bem para nós. Quem de nós está feliz? Estamos com gozo, porque temos alguém, um carro novo, o outro uma roupa nova, o outro corpo razoável, sem muita dor, o outro foi numa boa festa, o outro, tudo prazer, daqui para fora. E daqui para dentro, que é a felicidade real, que é o estado de alma. Como é que nós estamos? Então, perguntaria para que a gente vá repensando, ou pensando, qual o papel da família espírita nesta hora de transição planetária? Vamos logicando. Eu já disse que no mesmo laboratório temos inimigos, amigos, simpatizantes e não. Quantos lares a gente entra que o filho não se dá com o pai, ou a filha não se dá com a mãe, ou tem um entrevero desse? O que nos falta para chamar ao diálogo? Eu falo dos espíritas, não estou falando de ninguém, estou falando dos espíritas. E nem estou dizendo que o espírita é melhor, estou falando de espíritas. Se as outras doutrinas têm essa concepção e têm esse trato, o problema não é nosso. O problema nosso é com a doutrina espírita. Eu estou aqui, eu ufano de ser espírita, então eu tenho que estudar para saber agir conforme aquelas noções. No primeiro capítulo, na introdução do livro dos médiuns, Kardec diz muito claro que toda dificuldade que temos no trato, na lida com o espiritismo, está exatamente no desconhecimento dos princípios que norteiam essa doutrina. E nós queremos, exatamente porque temos a boca torta, repetir milagres. Milagres é a derrogação da lei de Deus.
O Cristo não curava, sabe por quê? Porque ele deixou para a gente esta cura. Quando ele impunha a mão, com a sua ascendência moral, ele dizia o quê? Meu filho, vá e não tornes a pecar. Ou então, vá, a tua fé te curou. Ele deixou esse legado para nós, olha o tamanho de nós todos aqui. Então, quando eu digo de um centrozinho, um oradorzinho, numa casinha, não existe isso. O orador, o humano mais simples no planeta Terra e o mais importante, vieram da mesma origem, vieram do mesmo ambiente transcendente, vieram da mesma divindade. Nós, então, brasileiros, somos uma mistura de 3 raças tristes, o negro, o português e o índio. Somos o que mesmo? Somos o que mesmo? E quando eu pergunto a alguém, quem é você? Ele é o que mesmo? Ele teve 100 encarnações, chamou Pedro, Antônio, Júlia, Antônia, foi negro, foi preto, foi branco, foi rico, foi pobre. Quem é você? E, no entanto, a gente vê a empáfia em alguns espiritistas, como se estivessem acima de todas as outras coisas, e discutindo quinquilharias, discutindo bobagens que não nos leva a nada. Você vê um estudo do Livro dos Espíritos, interessantíssimo, e às vezes fica 40 minutos discutindo se a vírgula era lá, ou se era cá, ou se Kardec era racista, que não era, porque falou aqui, aquilo ali. Na questão número 10, na primeira parte do Livro dos Espíritos, Kardec, preocupado com essas quinquilharias, perguntou aos espíritos: nós podemos saber da intimidade de Deus? E os espíritos responderam: não, lhes falta um sentido. Ora, nos falta muito sentido. A maioria de nós não tem educação para pensar, para falar, para vestir, para comer. A maioria de nós, recém-saído de um período primário, olha a história, os impulsos criativos de evolução de Jorge Andréas. E, no entanto, ainda estribados em 2 institutos violentos, que se chama orgulho e egoísmo. Permitimos-nos macerar a nossa família por conta desses 2 institutos. Olhemos para nós com prudência. Chamemos carinhosamente o olhar nosso no espelho da nossa casa e vamos ver Deus ali. Se viemos dessa origem, se viemos dessa estrutura, o que somos? O que somos se não Deus? Então o Cristo mentiu quando ele disse: vós sois deuses, fazei o que eu faço e muito mais. E quando nós nos ligamos a alguém, não nos ligamos de improviso. Quando recebemos um filho, então, isso não é o acaso. O acaso para o espírita não existe. Leiam as obras de André Luiz e vocês vão ver lá a dificuldade, como é a história de Otávio, no livro Os Mensageiros. Otávio ficou 30 anos arrumando a sua encarnação, porque era um jovem, inteligente e bonito, tinha a ferramenta de evolução razoável, que é o corpo, que é o escafandro físico, teve uma situação monetária razoável, mas fez um monte de bobagem, igual a maioria de nós o fazemos. E aí Otávio pediu, então, bateu às portas do nosso lar e foi recebido. E ali Otávio ficou 30 anos arregimentando forças e passando o ecrã da sua vida passada, para que ele pudesse ver os seus equívocos, como nós vamos ver, e vamos dizer: puxa vida, por que eu não me toquei nisso? Por que eu não tive um pouquinho de paciência? Mais 6 meses, olha só, resolveria tudo. Por que eu não fui um pouco mais tolerante?
Porque aquela dificuldade da minha parceira, se eu tivesse tido a prudência de ouvi-la, não ouvi nenhuma vez, quando ela vinha eu já saía irritado, daquele filho difícil, que depois aconteceu aquilo. Por que eu não fiz? Nós vamos repetir os erros, e vamos olhar o ecrã, e vamos falar, mas ninguém me disse nada. Como não? Nós temos 5 obras que nos orientam muito, temos hoje 10.000 obras espíritas, para não ter equívoco, quem não quiser sair de Chico, só Chico tem quantas? E que fala de tudo. Nós podemos ler Chico, Leon Denis, Alexandre Aksakov, Camille Flammarion, Gabriel Delane, escritores clássicos, e podemos ler Manuel Filomeno de Miranda, Sueli Caldas Schubert, e outros tantos, Emmanuel, André Luiz, tantos outros, orientação tivemos. E aí Otávio, então, pediu para voltar, numa família assim, assado, e ele iria voltar com mais 6 espíritos que ele tinha prejudicado muito. E aí os espíritos sinceros, queridos, se arregimentaram dessa força, dessa ajuda, e Otávio reencarna. Veio uma família com muito pouco tempo, a mãe faleceu e teve uma madrasta. Ele se sentia acima dessa madrasta, porque ela era mais simples, e ele perdeu todas as chances. Equivocou-se, foi a um psicólogo, o psicólogo disse que o problema dele era a falta de sexo, e aí, nesse mundo aí que nós estamos, e ele se perdeu. Fez uma série de erros. E esses 6 filhos vieram com o pai. Quando a mãe casou-se, quando o pai morreu, a madrasta pediu que ele ficasse com eles para poder ajudá-la. Esses 6 irmãos eram 6 espíritos que ele ia acertar os erros que ele tinha com eles. Aqui eu faço uma pausa. Quem que está do nosso lado e que nós conhecemos com profundidade? Qual desses irmãos e amigos que estão entre nós, como parentes, e que a gente maltrata? Porque somos intolerantes. Eu disse aqui agora que nós estamos numa faixa vibracional tal. Nós temos 60, 70, 80 mil pensamentos por dia. A maioria ruim. A Organização Mundial de Saúde fala que são 50 mil pensamentos ruins por dia. Quem é que faz mal a mim? Como é que a doença chega a mim? Eu disse aqui da bipolaridade, eu disse aqui da depressão, da nova síndrome, o SPA, síndrome do pensamento acelerado, todo mundo incomodado, agoniado. Hoje é terça, eu já penso no sábado, chego no sábado, já penso na segunda, e não vivo nada, e não resolvo nada, e não faço nada, correndo, cansado, morto, não consigo olhar no olho de ninguém. Estou sentado com a minha esposa numa mesa, comendo uma pizza, e peço um pedaço de pizza pelo celular. Está quase assim, ou não está? Temos 100 seguidores, 1000 seguidores no Face, e não temos um amigo. Como é isso? O que está acontecendo conosco? Nós, espiritistas, estamos na vanguarda. Nós temos essa consciência de onde viemos, para onde vamos, como vamos. Quem está em nossa volta, temos a certeza, ou então os espíritos mentiram, que cada um de nós tem um anjo de guarda, além de um protetor, um parente, quem quer que seja simpático a nós, e a gente não dá conta de perceber essas coisas. Então, o que tinha que ser feito? Voltar para casa. Olhar no espelho da nossa casa, o nosso olho, e perguntar a nós mesmos quem somos, o que temos feito, a quem servimos durante o trânsito reencarnacionista, por quem os nossos sinos dobram, lembrando Ernesto Hemingway, por quem dobram?
E sabendo quem eu sou, direi para mim mesmo, eu sou Orestes, ou eu sou Cleiton. Eu não sou Cleiton, esposo da Cláudia. Eu não sou Cleiton, pai do Augusto. Eu não sou Cleiton, eu sou Cleiton. E faço por onde sê-lo. A maioria de nós é Maria de João, é Pedro de William, é Sérgio do Ciretran, é Marcos do Detran, é João do Posto de Saúde. Que referência é essa? Então nós perdemos a nossa referência? Quem somos nós? Quem somos nós? Qual é o endereço nosso? E os Espíritos disseram para nós, e dizem o tempo inteiro, e temos um número grande desses, que estão em nossa volta, que estão nos sustentando. Porém, estes têm livre-arbítrio. O tempo é 20 para 7? Não, é 45. Valei-me. Me passaram 8h20, não foi? Estou brincando. Vou fechar. Vou fechar. E aí, esses espíritos disseram que estão em nossa volta. E a gente não acredita nisso. Não acreditamos nisso. Por que não acreditar? Por que eu citei, eu abri a fala dizendo assim, sou um zinho. Que zinho? Eu sou filho de Deus. O dia que a gente acreditar nisso, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, eu sou irmão de Jesus. Nós aqui viemos do mesmo ambiente, o negro pobre, o negro rico, o branco pobre, o branco rico, todos nós viemos do mesmo ambiente, e somos seres gregários, fazemos parte da universalidade da lei de cooperação. Porém, na transição, que é imperativa, não sei quem já leu o livro Perturbações Espirituais, está acontecendo exatamente aquilo ali. O espírito chega subrepticiamente, porque ele quer formar adeptos, ele quer crescer o seu número de servidores, e as provocações começam. Como o nosso psiquismo, a psique, como queiram, está abalado pelo imperativo da transição, nós vamos ao reiki, nós vamos à acupuntura, nós vamos ao tatu, nós vamos ao microfisioterapia, todas ajudam muito, muito, mas não vai na origem. Todas essas terapias alternativas nos dão um reequilíbrio, realinha os chakras, realinha a estrutura energética. Mas nós precisamos, uma vez realinhados, voltar para casa, buscar ver quem somos e refazer a nossa estrada. Ninguém fará por nós. Eu adoro a minha esposa e meus filhos, mas cada um fará por si. Eu não vou cair por conta de um desses. Eu não vou me equivocar por conta de um desses. E eles sabem disso. Eu os amo. Amor não é paixão. Amor é inteligência a serviço do bem. Eu os amo, mas não perderei o meu endereço por conta deles. Porque eu vim aqui, que é questão 132 do Livro dos Espíritos, na segunda parte. O objetivo da encarnação é alcançar a perfeição, e eu vim para isso. E fazer a parte que me cumpre na obra da criação. Eu estou aqui agora para isso, também. Estamos aqui juntos. Não estamos em patamar diferente. O nosso nível de consciência, a maioria aqui, é quase que o mesmo. Então, fechando a nossa fala, que o tempo voou, queríamos dizer que nesse tempo de transição, a família espírita tem o legado dessa doutrina que mais não é do que a ciência que estuda a origem, a natureza dos espíritos e a sua relação com o mundo corpóreo, ou seja, estuda a nossa essência. A doutrina espírita é uma filosofia, o pensamento sobre ele mesmo, que tem bases científicas e reflexo ético-morais. E o papel do movimento espírita é nos facultar aprender a trabalhar em equipe, que a gente não sabe. No livro A Caminho da Luz, Emmanuel deixa claro que rezam as tradições,
Ele está falando de tradição. Nem ele mesmo sabe. Isso é tão grande, tão alto, tão complexo, que ele disse assim: rezam as tradições que existe na administração do nosso sistema uma comunidade de espíritos puros a serviço do Senhor. Ora, e toda dificuldade nossa é exatamente trabalhar em equipe. Aí ficamos com pequenas rusgas na evangelização, na mediúnica, nos trabalhos da casa, por falta de elegância doutrinária, por falta de raciocínio, por falta de inteligência. Ficamos disputando quinquilharias. Ora, e o primeiro laboratório não é a casa espírita, é a família. Por isso, a importância da família para o movimento espírita. Uma casa equilibrada é um pequeno santuário a espargir luzes. Nós estamos agora fazendo o movimento espírita. Outrora era da FEB para cá, agora não. Agora tudo que a casa faz, resume, manda para o COFENG para a União Espírita para a FEB, reavalia e devolve. Ou seja, olha o tamanho da nossa importância. E como falar de movimento espírita se não temos autoridade dentro do nosso lar? Autoridade moral. Como é isso? Se as portas da nossa casa, se a janela da nossa casa está aberta a qualquer incauto que queira adentrar. Então, meus amigos, fechando esta nossa fala, nós somos muito mais do que um amontoado de átomos dirigido por um sistema nervoso central. Somos espíritos eternos. Do nosso lado, temos anjos guardiões, que questão 452 para frente, na segunda parte do Livro dos Espíritos. Do nosso lado, pululam, surgem esses espíritos abençoados. Nós viemos a este palco para transcender. O que estamos aguardando mesmo? E os espíritos repetem: nos falta vontade. E até quando? O prego, a dor, a angústia, a solidão, a depressão, o suicídio, não doeu suficientemente para que a gente se movesse? A dor é uma ferramenta de evolução. Uma semente que você planta, ela se rasga e vira uma muda, aquilo está doendo no vegetal. Que são as primeiras sensações, a primeira sensibilidade nossa está ali nos impulsos criativos da evolução. Depois saímos de sensações a instintos, a razão, sentimento, e o ponto alto do sentimento é o amor. O amor, como inteligência a serviço do bem. Do contrário, é paixão. A nossa gratidão pela oportunidade que nos foi dada essa noite. Eu escuto falar desta casa há muito tempo e nunca tinha vindo aqui. E a gente hoje é com alegria que eu vim aqui. Estou vindo de Ubaporanga, fizemos um seminário lá hoje pela manhã até à tarde, e estou levando dessa casa, vocês não sabem, mas o melhor que ela possa ter. E estou deixando aqui a minha parte corrosiva, que eu estou necessitado e estou precisando muito. Então, que esta casa continue assim, abençoando os que aqui vêm, tão somente pela fidelidade crística. Que esta casa continue sendo este santuário de nobres intenções àqueles que aqui vêm trabalhar, servir, ou aqueles que aqui vêm à procura de lenitivo. O meu abraço muito, muito carinhoso a todos vocês que aqui vieram esta noite. Que seja assim.